Só para confirmar, todos me escutam? Uhum. Perfeito. Obrigado. Pronto. Começando. Boa noite, pessoal. Sou Tiago Bezerra, sou do Centro de Informática da UFPB, mais precisamente o presidente do Centro Acadêmico de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Hoje vamos receber aqui a Bruna Gago com uma conversa sobre trajetórias na TI, neurodivergências, acessibilidades e caminhos práticos do estudo e do trabalho. O propósito vai ser bem direto. No caso, vamos entender um pouco da luta dela, as estratégias que funcionam na vida real e como a comunidade acadêmica pode apoiar de forma concreta as pessoas trans e PCD. Como eu já falei, a conversa vai ser gravada e se alguém do público não quiser aparecer, deixe a câmera desligada, usem o chat para perguntas ao longo da nossa conversa e, e a gente vai fazer algumas pausas durante a conversa exatamente para estar respondendo elas. Se não quiserem falar por aqui também, vocês têm meu WhatsApp, mandem mensagem lá e eu passo para a Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. É nosso primeiro talk do Ciência de Dados. Olha só. Temos a honra de te receber. E, por favor, brevemente, Bruna Gago. Ok. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Estou um pouco nervosa. Minha primeira palestra para uma federal, né? Bom, né? Quem sou eu, né? Eu me chamo Bruna Luiza Gago Silva, né? Sou formada em administração, fiz 2 cursos técnicos também na área de edificações. Tenho um livro publicado, mais voltado para a área de ficção e saúde mental. Estou produzindo também um livro com uma amiga doutora, né? Eu faço um canal no YouTube com ela, né? Chamado Transgressão Podcast. Estou há mais de 2 anos nesse barco, ela entrou um pouco mais recentemente, e atualmente a gente está escrevendo um livro científico voltado para epistemologia marxista, né? Onde, enfim, a gente eleva muito, né, o conhecimento político, essa discussão política, e, por óbvio, né, essa metodologia, né, a gente consegue trazer para a nossa vida, né, para a gente conseguir se organizar, para a gente conseguir sempre ter um senso crítico maior, né, sobre as coisas, enfim. Acredito que é uma forma muito boa, né, da gente se organizar. Uh, Dito isso, também né, me formei pela Microsoft num bootcamp, né, de analista de tecnologia nuvem e IA. Fui destaque nacional e internacional pela Microsoft, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, eu acredito que, que eu posso ajudar bastante vocês, né, em relação a essa, né, a como se inserir em novos assuntos, né? Eu vim zerada da TI, tá? Eu entrei nesse bootcamp, eu não sabia nada, me formei. Hoje eu trabalho numa empresa internacional chamada Accenture, né? É a maior assessoria do mundo, né? Trabalho ali, trabalho atualmente com uma parte de segurança e mais para frente eu vou começar a trabalhar mais especificamente na parte de SAP, na área financeira, né? E fora isso, fora tudo isso, né? Eu sou casada com uma mulher trans e travesti também, assim como eu, também pessoa com deficiência, então uma luta coletiva, né, da nossa parte. Uh, e tenho vários outros mini trabalhos, né? Como do YouTube eu mexo com a parte de design, mexo pra caramba com a parte de pesquisa, com a parte de SEO, né? De como chegar no público, né? E isso é fundamental, né? Essa parte de comunicação para nós que somos pessoas com deficiência, para todo mundo, na realidade, né? Então, também vou abordar bastante sobre isso também, né? Como se comunicar, como aprender a lidar com essa parte que é tão fundamental, né, no mercado de trabalho, né? E pro bem e pro mal, né? Infelizmente. Perfeito, Bruna. Baita currículo tem aí nas costas. Realmente incrível.
Então, como é que Bruna se apresenta hoje no sentido de que o que é que te move? Qual é aquela coisa do mundo que te motiva, que te busca sempre ir à frente, o que você sempre quer resolver? O que é que Bruna tenta fazer sempre? O que é que Bruna sempre persegue nesse mundo? Perfeito. Acho que é uma pergunta muito fundamental. E eu acredito que o que eu tento seguir para minha vida, né, tanto profissional também, né, não só na vida pessoal, é um mundo melhor, né? Um mundo melhor, um mundo mais crítico, né? Um mundo em que as pessoas não necessariamente só concordem, sabe, mas que sejam críticas, né? Na sociedade ideal, a gente tem que criticar, a gente tem, isso é muito importante, né? Eu acho que a partir do momento que a gente entende o ponto da crítica das coisas, né? Ainda mais, né? Quem mexe com programação, né? A gente tem que seguir, né? Uma linha de raciocínio, né? A gente tem que ter uma lógica por trás. A gente pode ser críticos também, né? Em relação aquela programação específica, né, ao Python, etc., né, e isso para que serve, né, porque a gente é chato? Não, é justamente para a gente conseguir fazer melhores trabalhos, né, a gente conseguir evoluir a programação, a gente conseguir evoluir, né, em todas as áreas da nossa vida, né, então eu sou uma pesquisadora nata, né, gosto muito de pesquisar, e isso reflete, né, diretamente na minha vida, diretamente em como eu falo, em como eu me comunico, em como eu me expresso, né, em como eu uh, consigo também, com certa facilidade, né, ganhar as pessoas, né, porque isso é um ponto fundamental, né, a gente tem que pensar, por exemplo, eu tenho 6 neurodivergências, né, eu sou uma mulher trans e travesti, então as portas já estão fechadas para mim, né, e como que a gente faz para abrir essas portas? A gente tem que ter justamente um método, né, a gente tem que ter uma postura, né, em que a gente possa mostrar, né, o nosso currículo, a gente possa mostrar as nossas lutas, e isso, pessoal, pode parecer meio chocante, né? Tipo, nossa, eu preciso de tudo isso, né? Eu preciso de coisas, por exemplo, que eu não me interesso. Não. A gente pode muito bem partir da nossa realidade, a partir do que a gente gosta de fazer, né? Para a gente começar a se aprofundar cada vez mais, né? Nesses assuntos e conseguir evoluir a partir disso, né? Evoluir a nossa comunicação. Por exemplo, eu comecei meu canal no YouTube como uma terapia. Nem sabia ainda que eu era pessoa com deficiência, né? Mas eu sabia que a comunicação é um ponto extremamente importante para a nossa vida, né? Tem o autismo, né? Tem o TDAH que atrapalham bastante, né? Nessa nossa comunicação, mas a gente não pode se entregar, né? A gente não pode olhar e falar, não, olha só, como é um problema e a partir disso eu não vou querer melhorar a minha comunicação. Claro, a gente não vai conseguir uma comunicação neurotípica, mas a gente, né, novamente, pode melhorar, né? A gente pode correr atrás disso. E isso daí não é a gente tentando uma normalização, né, dos nossos corpos, né, nessa sociedade neurotípica, né, nos apagarmos enquanto pessoas com deficiência, mas a gente realmente, né, o que a gente tem que fazer é olhar para isso como, pô, eu quero me comunicar, me comunicar melhor, né, a gente ter essa meta para nós mesmos, como algo positivo, né? Quem não quer se comunicar melhor? Quem não quer ser entendido melhor? Quem não quer, sabe, poder entrar em discussões de TI, poder entrar nessas discussões assim com senso crítico? É legal, é muito legal, vale a pena, né? Então, o que eu peço, né? Claro, vocês não precisam fazer isso aqui, né? Neste local a gente está realmente acolhendo vocês, né? Mas uma dica que eu dou bastante se você é muito insegura, não consegue trabalhar com o público, não consegue, sabe, você acaba, infelizmente, se sabotando um pouco, né, nesse mundo que necessita tanto da comunicação, né? Então, faz o seu Instagramzinho, fala de algumas coisinhas que você sabe fazer, comida, qualquer coisa, né? E a partir disso, né, da sua realidade, do que você gosta de fazer, você vai
se expondo de pouquinho em pouquinho, né? E isso vai melhorando, tá? Parece que não, mas isso melhora bastante. Não significa que a gente vai chegar no nível de excelência, né, no nível, sabe, neurotípico de comunicação, mas é um esforço que a gente tem que fazer. E só contextualizando um pouco, né, da minha parte, né, eu fiz os cursos técnicos todos presenciais, fiz a faculdade presencial, tive que apresentar vários trabalhos, sofri muito na faculdade, sofri bastante na faculdade, acho que é um ponto que a gente pode, né, entrar mais para frente, e já fiz teatro também, né, eu sou uma pessoa gaga, né, para quem não percebeu, eu realmente sou uma pessoa gaga. Gaga é meu sobrenome também, tá, pessoal? E, sabe, toda essa experiência, né, experiência também muito com atendimento ao público, querendo ou não, mesmo na TI agora também eu faço uma parte de atendimento, não em voz, não em câmera, mas por mensagens, né, então tudo isso é essa terapia constante, né, essa busca constante por uma melhor comunicação e né, para a gente poder existir, para a gente poder sobreviver, né? Porque se não fosse isso, por exemplo, imaginem vocês, né? Bruna foi bem no curso da Microsoft, mas Bruna não se comunica. Eles não iriam me chamar para fazer parte do vídeo institucional deles, né? Então, percebem, né? Ah, mas tem o autismo, mas a acessibilidade. Empresas na prática, pessoal, não estão ligando muito para isso, sabe? Infelizmente, assim, a gente não vive nesse mundo ideal, né? Então, cheguei onde cheguei por meter muita cara, por batalhar muito, né? Sei que não é para todo mundo, né? Conseguir fazer tanta coisa, conseguir meter tanta cara, mas é algo que eu sempre indico, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Me falaram isso quando eu fazia o curso da Microsoft e realmente quem não é visto não é lembrado, infelizmente. Na verdade, eu amei essa frase, é uma frase muito marcante. Quem não é visto não é lembrado. Realmente, é muito forte isso. E eu concordo contigo quanto a essa parte da comunicação. A maioria das pessoas aqui já sabem, eu também sou neurodivergente, e essa parte da comunicação fez um papel fundamental na minha vida aqui na universidade, quando eu acabei me colocando, me expondo mais, até chegar o caso da presidência do centro acadêmico, que era uma coisa que era impensável para mim. Eu me tremia toda, por exemplo, na verdade eu estou bastante nervoso aqui ainda, mas eu entendo perfeitamente que a comunicação é uma das formas que a gente consegue encontrar para poder progredir na vida, contornar essas dificuldades. Eu concordo plenamente contigo. E por falar nisso, tu comentou também, que eu achei bem interessante, que tua formação é em administração. No caso, qual foi o momento específico de administração tu pensou, eu acho que agora vai ser isso aqui que vai me fazer para ir para a TI, foi isso aqui que me fez para ir para a TI. Foi, tipo, o que é que te fez mudar consideravelmente, essa mudança grande de área? Teve alguma coisa assim na vida? Foi somente a conveniência do que foi surgindo, das oportunidades, ou foram algo especial? Não foi algo especial? Olha, essa pergunta que você fez, eu acho que é excelente, excelente, principalmente para quem está fazendo graduação, né? Então, para vocês vai ser um prato cheio. As áreas não são, na verdade, muito diferentes. E daí eu entro no porquê, né? Mas primeiro eu vou dar uma contextualização. Eu me formei, né, me graduei em 2020, então já faz um tempinho já que eu me graduei, entrei na faculdade com 17 anos, né, e o que aconteceu, né, por que que eu fui para administração? É um curso geral, né, é um curso que a gente acaba usando para todas as áreas, né, em todas as áreas você tem que se organizar, né, em todas as áreas você sabe, então essa base de organização, né, essa base de você pensar primeiro, agir depois, né, porque, né, para você montar uma empresa, você tem que se, né, tem que analisar muitas coisas, né, então eu sempre fui muito analítica,
né? E como que ocorreu, né, essa migração minha para TI? Eu estava sofrendo muito no mercado de trabalho, né? Tinha sido contratada como operadora de caixa no Atacadão, para vocês verem, tá? Isso ano passado, tá? Porque realmente, assim, o mercado de trabalho só nos bate, né? Muito. E daí surgiu essa oportunidade em TI. Minha esposa, ela trabalha em TI também, né? Ela é programadora. E ela me falava, olha só, ó, na área de TI, você pode ter mais oportunidade, né? Eles contratam mais pessoas com deficiência, contratam pessoas trans também. E ela, por ser pessoa trans com deficiência, também me motivou, né, a procurar alguma coisa na área. Coincidentemente, foi o mesmo período que estava tendo inscrição para a Microsoft, e nisso, né, eu fui destaque lá. Né, foram 3 meses de curso intensivo, né, naquele momento, eu estava concorrendo com pessoas já formadas em TI, tinha gente lá com 2, 3 faculdades, gente formada em TI, que trabalhava diretamente com TI, eu tive que aprender. E qual que é um dos motivadores, né, para a gente correr atrás das coisas? Sobrevivência. Né, a gente quer se destacar porque a gente quer sobreviver, né? E atualmente, por exemplo, eu trabalho home office, né? Trabalho mega de boa, super de boa. Fiquei uns 9 meses, basicamente sem trabalhar, né, dentro de um projeto. Fiz 2 academias de treinamento relacionadas a SAP. Depois fiquei fazendo alguns trabalhos paralelos também, que tem relação com o meu canal no YouTube, por exemplo, né, a parte de design, de organização disso e tudo. Então, o que eu digo para vocês é que todo aprendizado vale, tá? Todo aprendizado vale, absolutamente tudo. Né? E que conexão maior, por exemplo, a minha faculdade, né, que eu fiz, se conecta com TI. Eu atualmente sou analista SAP financeiro, ou seja, tudo que eu aprendi de finanças na faculdade, né, que é um ponto essencial para você abrir uma empresa, para você administrar uma empresa, eu vou começar a trabalhar com isso diretamente em TI. Então percebam, né, um curso que parece não ter uma conexão lógica com TI, tem total a ver com TI. Né, e a partir disso também, né, a partir do momento que vocês têm uma graduação, vocês conseguem pensar num mestrado, num doutorado voltado especificamente para o que vocês querem fazer. Por exemplo, Bruna, eu sou da TI, mas eu gosto também muito de nutrição. Tem como fazer um aplicativo relacionado a isso? Por que não? Né? Tem como, entendem? Tem como conectar as coisas. Né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim, para vocês pensarem na carreira de vocês. O que vocês querem fazer a partir dessa faculdade, sabe? Já pensar no mestrado, já pensar lá para frente, né? E pensar justamente nessas conexões, porque a faculdade, né, a graduação, é bem geral. Né? É bem geral. Você aprende um pouco de tudo. Mestrado e doutorado, você estuda o que você quer. Então aí é bem mais fácil de você conseguir direcionar os seus gostos, tá? Então vocês vão sair daqui, vão sair da Faculdade Federal já preparados para fazer um mestrado, né? E é isso. Eu acho que o negócio é pensar para frente, pensar grande e bora que bora. Perfeito. Pegando esse gancho da questão dos estudos, você falou que fez essa graduação de administração e também alguns cursos técnicos, fora o bootcamp em si. Então, tem bastante questão do estudo em si, da ação de estudar. Então, como é que Bruna estrutura essa rotina de estudo delas? Bastante estudo, pelo visto, porque não só uma graduação, que já exige muito. E, tipo, como é que concilia o estudo, depois, como é que organiza a rotina de trabalho, mas, assim, no sentido de como manter a consistência nisso ao longo das semanas? Perfeito. Enquanto pessoa com deficiência, a gente tem a nossa dificuldade de pessoas com deficiência, né? Então, primeiro, se perdoe. Por exemplo, você está muito cansado, não conseguir fazer as coisas, tá? Se perdoe.
Muitas das vezes eu estou muito cansada. Por exemplo, depois daqui da palestra, eu pedi suporte para minha amiga do canal, para ela me ajudar a fazer a thumbnail, a fazer algumas coisinhas e tal, porque a gente precisa de suporte, né? A gente também não é, eu não sou super girl que vou fazer tudo sozinha, né? Que a gente tem as nossas dificuldades também, né? E às vezes também as nossas qualidades. Eu, por exemplo, tenho altas habilidades de superdotação, então isso daí, por óbvio, também colabora com essa minha super eficiência, né? Mas o que que eu digo para vocês, né? Para vocês pensarem bastante e se organizarem a partir disso. Estudem a partir do que vocês gostam. Como eu comentei, Bruna, estou aqui na faculdade de TI, mas quero fazer alguma coisa relacionada à nutrição. Preciso aprender programação. Pense num esquema de programação relacionado ao que você gosta. Eu quero pensar num aplicativo, sabe? Daí você começa a produzir, estudar, aprender, discuta com IA, discuta, sabe, com Gemini, sabe, com o ChatGPT. E a partir disso, você vai aprendendo, de fato, assim, é algo gostoso, né? Porque está dentro do seu campo de conhecimento, né? Ou do campo de interesse que seja, né? Porque se a gente trata as coisas como coisas muito mecânicas, né? Coisas que estão fora do seu interesse, mas você precisa fazer, sabe? Meio que embaça, né? Meio que realmente assim a dificuldade é maior, né? Não significa que você não vai se cansar, né? Por óbvio, é um trabalho também, né? Fazer pesquisa é um trabalho também estudar, né? Uh, mas, sabe, tem como a gente deixar as coisas um pouco mais leves, sabe, um pouco mais leves, né? E eu acho que esse é o principal ponto, assim. Tudo que eu faço na minha vida, eu penso pelo método freiriano, tudo. O que é o método freiriano, né? Para quem não sabe, né? Paulo Freire, ele utilizava da realidade das pessoas para ensinar essas pessoas. Por exemplo, né, ele conseguiu alfabetizar várias pessoas idosas, né, analfabetas, e como ele fez isso? A partir da realidade delas. Né? Vamos escrever tijolo, vamos escrever cimento, vamos começar a entender sobre política a partir disso. Né? Por que o cimento está tal valor? Né? Quem traz o cimento? Como é que funciona? E isso é muito interessante, isso fisga as pessoas, né? Porque não é algo desconexo da realidade delas. Né? Como que a gente vai ensinar para uma pessoa analfabeta escrever paralelepípedo, se ela não sabe o que é o paralelepípedo, não interessa a ela um paralelepípedo. Então, a gente tem que fazer da educação algo interessante, algo gostoso de se fazer, né? Nem sempre vai ser gostoso, mas, sabe, isso ajuda muito. Né? Eu mesma, atualmente, estou escrevendo esse livro de epistemologia marxista, né? Minha amiga é doutora, né? E diz ela que eu tenho um método de pesquisa, né? Um método de organização melhor que muito pós-doutora, que muito pós-doutor. Vejam vocês, só tem graduação, né? E por que isso? Porque a gente se esforça muito, né? A gente se esforça, a gente corre atrás, a gente, né? E isso é um diferencial tremendo, tremendo. E claro, novamente, né? Reitero a questão da comunicação, né? Sem comunicação, pessoal, infelizmente é muito difícil a gente ir para frente. Tá, é realmente muito difícil, né? Quem dera a gente pudesse trabalhar com o ideal, né? Mas é isso, sabe? Partam da realidade de vocês para crescer, sabe? Para estudar, sabe? Vou dar mais um exemplo, né? Vocês, por exemplo, estão tendo matéria sobre automação. Bruna, mas como que automatiza? Como é que funciona? Entenda o conceito primeiro. O que é automatizar? Né? Daí você vê que isso daí é um método para facilitar o dia a dia, né? Algo que é uma tarefa corriqueira, né? Você automatiza isso para você não ter que ficar refazendo todo dia. Beleza, você entendeu.
Mas aí você quer testar, né? Fazer uma automação e tal. Aí, novamente, método freiriano, né? Eu gosto de cozinha, né? Então, eu vou pesquisar, né, como fazer uma automação ligada à cozinha, né? Então, percebam que é sempre essa ligação, né? As coisas estão sempre conectadas, sempre conectadas. Perfeito. Ainda nessa parte de organização, no caso, quais são as ferramentas que tu considera indispensáveis para esse fluxo? A gente falou de métodos, no caso do método freiriano, mas quais são as ferramentas que a gente hoje, e que pode ser até inclusive IA, que você já comentou algumas, como ChatGPT, tarará, e outras, mas quais as ferramentas e como você decide quando confiar nelas e quando desconfiar, por exemplo, se estiver falando de IA? Uhum. Em relação à organização, né? Bom, a gente primeiro tem que pensar muito nessa questão crítica, né? Não criticar por criticar, né? Mas entender o que estamos criticando. Né, eu acredito que esse é um ponto fundamental. E a partir disso também a gente consegue discutir com a IA. Né? Você não vai discutir com a IA sobre algo que você não conhece, minimamente. Né? Porque a IA vai falar muita abobrinha e você não vai saber debater, né? Você não vai conseguir rebater o que a IA está te falando. Né? Por exemplo, para mim fazer o meu livro, né? Isso daí também vale para tudo que vocês forem fazer, tá? Dentro da universidade. Façam um texto que vocês querem fazer, sabe? Pensem, reflitam e tal, e mandem pro chat GPT, pro Gemini, e a partir disso, né, você, novamente, repito, né, você sabe o que você quer, né, você dá essa base, você dá o seu texto, e a partir disso você começa a discutir, né, e daí você consegue pegar, assim, o que a IA tá fazendo de errado, né, ou, por exemplo, tô na dúvida, né, tô na dúvida, pergunta para outra IA, sabe, faz a mesma pergunta, para outra IA, né, e rebate, né, esses pontos que ela está dando, e mas é isso, eu acredito que a gente não pode, de primeiro momento, assim, tipo, do zero, falar com a IA, tá? Acho que depende muito do que a gente vai estar falando, claro, né? Mas em método de pesquisa, né, para a gente organizar as nossas ideias, né, é muito importante a gente ter o mínimo de fundamento do que a gente está falando, porque IA alucina pra caramba, né, IA às vezes fala muita abobrinha, e a gente tem que ter esse senso crítico, não tem como, é impossível, né, e claro, né, pesquisar, sabe? Pesquisem, peguem matérias, peguem coisas que doutores estão falando, sabe? Gente muito capacitada para alimentar, né, a IA, para alimentar essa informação. Estudem, né? Por essas pessoas mais graduadas, porque o sucesso é esse, né? A gente sempre tem que partir das pessoas que estão acima da gente, né, para a gente conseguir ter um mínimo de perspectiva, assim, de chegar lá, né, da gente conseguir ter esse mesmo senso crítico, da gente conseguir ter esse mesmo nível de pesquisa, né, então é algo que para mim é fundamental, é sempre ouvir pessoas que estão muitos graus acima, né, em questão de organização política, em questão de tudo, de tudo. Entendo, super entendo. No caso, pouco antes, você chegou a comentar que após essa conversa aqui, você pediu ajuda a uma amiga para poder auxiliar na questão dos vídeos. E a gente acabou de receber uma mensagem aqui no privado e pediram para não se identificar. A pergunta é: quais são os sinais que te mostram que é hora de pedir ajuda? E a quem pedir ajuda? Como você pede na universidade ou no trabalho? Perfeito.
Esse é um ponto bem delicado, né? Eu mesma não gosto de pedir ajuda, realmente não gosto. Mas o que que a gente tem que ter, né? E a gente tem que ter mesmo é aquele ombro amigo, né? Alguém que a gente confia, alguém que a gente gosta, né? Alguém que a gente faz essa troca também, né? Porque suporte também é sobre troca, né? Suporte, ah, né? Eu acredito sempre que é uma troca. Né, acredito sempre que é uma troca. Eu e a minha esposa, por exemplo, né, nós duas somos pessoas com deficiência, nós duas temos autismo, nós duas temos TDAH, nós duas precisamos de suporte. Então, uma dá suporte para a outra, né, e as duas precisam de suporte. Então, a gente entra nesse ponto delicado, né, mas sem essa troca, as coisas ficam um pouco complicadas, né, e a gente tendo essa troca também com alguém de confiança, né, fica um pouco mais fácil da gente falar, tipo, pô, tô um pouco sobrecarregada, né, preciso, pelo menos que você olhe o que eu tô fazendo, né, para me dar um pouco mais de segurança, dar um pouco de ideia, sabe? É pedir essa ajuda, porque às vezes a gente só tá nervosa, empacada com algo que às vezes, só da pessoa estar perto da gente, a gente consegue fazer, né? Por exemplo, eu tive que pedir ajuda dela por causa da palestra, dessa palestra aqui, porque eu fiquei uh, nessa semana toda nervosa e tem coisa para fazer do canal e a gente vai começar a resolver depois da palestra, né? Resolver thumbnail, resolver outras coisas. E eu falei, olha, vou precisar dessa ajuda, né? Não estou tendo como fazer isso sozinha, e a depender também a gente adia live, por exemplo, né, as lives que a gente faz toda semana, toda sexta-feira, a gente adia, porque a gente tem que se respeitar, né, ela também é pessoa autista, se ela não puder em algum momento, eu respeito ela, né, e a gente precisa conseguir identificar, talvez isso seja um pouco difícil, mas pessoas que nos respeitam, né, que nos compreendem, né? E a gente sempre também fazer esse esforço, né? Como eu disse, né? Às vezes a gente acaba se acomodando também na deficiência, nos nossos problemas, às vezes acaba, como que eu posso dizer? A gente mesmo acaba se sabotando, né? Muitas vezes, né? E esse esforço, né, que eu estou fazendo aqui, por exemplo, né, participando dessa palestra, né, mesmo tendo uma semana difícil, né, é justamente a gente aproveitar dessas oportunidades, né, aproveitar desses momentos que valem a pena, né, não só para a gente, mas para todo mundo, né, para todo ativismo, né, para todas as pessoas que a gente está representando também, né, como eu estava falando para o Tiago, né, pouco antes da gente entrar, eu queria ter tido esse tipo de referência, né? Eu queria ter visto uma Bruna, né? Uma pessoa com deficiência múltipla, uma pessoa trans, travesti se comunicando, falando, e a partir disso a gente vai abrindo portas, a gente vai dando esperança para as outras pessoas também, né? E sempre visando essa luta coletiva, né? Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e falar, não, olha só, ó, como a Bruna é incrível. Não, para mim ter meu nome, né, aceito socialmente, né, para mim poder mudar no cartório, muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente lutou, né, e essa luta é coletiva, né, para mim chegar onde eu cheguei, muitas precisaram bater cabeça na porta, e é isso, né? Eu quero também poder ajudar vocês na medida do possível, né? Se quiserem também me seguir nas redes sociais, me sigam, querem mandar mensagem para mim, me mandem, eu respondo, a gente sempre responde. A Claire também, né, que é doutora, ela fala bastante, né, sobre essas questões de doutorado, vocês podem tirar dúvida, e é isso, né? A gente quer criar uma comunidade forte, uma comunidade crítica, uma comunidade que se ajude, né? Porque é isso, todo mundo, né, precisa de suporte e a gente não chega a lugar nenhum sozinhas. Bruna, falando um pouco de suporte e puxando mais para acessibilidade, questão de, tipo, no estudo que eu falo, que eu quero dizer, na universidade,
toda a experiência que tu teve e no trabalho que tu tem hoje. Hoje você trabalha remotamente, tudo bem, mas das vezes que não trabalhou remotamente, ah, quais eram os principais desafios, aqueles desafios que para a maioria das pessoas pode ser uma coisa completamente besta, que é uma coisa natural, mas que muitas vezes os neurodivergentes vão estar sempre batendo com aquilo, nem vão entender que aquilo é um desafio, mas que são aquelas pedras invisíveis no caminho, pedras muitas vezes que são muito comuns. é, e como você sugere que busquem contornar essas pedras? Perfeito. Eu acredito que o ponto principal é a gente saber dos nossos direitos. Então, isso entra completamente no campo da política, né? E a gente também entender quais são as nossas dificuldades, né? Infelizmente, né, existem pessoas que fazem ativismo, né, sobre pessoas com deficiência e acabam romantizando muitas coisas, né? Falando, por exemplo, que o autismo é só um jeitinho de ser, falando que a gente não tem dificuldade, ou que a nossa dificuldade equivale à dificuldade do neurotípico de nos entender, e isso não é uma realidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, que temos transtorno do espectro autista, a gente está falando de um transtorno. O que é um transtorno nesse sentido, né? Porque existem outros sentidos também. O transtorno seria, por exemplo, vamos pensar numa estrada, né? A pessoa que anda pela estrada normalmente, tranquilamente, ela é uma pessoa que não tem um transtorno. O que seria o transtorno? Seria, de repente, você está andando com o carro, teve uma ribanceira que caiu, e daí você tem que fazer uma curva maior, né? Você vai ter esse transtorno, né, para chegar no mesmo local, né? Ao invés de você ter essa linha reta, você faz uma curva para chegar no mesmo local, né? Ou seja, a gente tem uma dificuldade para atingir os mesmos objetivos, né? Eu sou uma pessoa muito proeficiente, muito proativa, mas seria muito melhor e muito mais fácil a minha proatividade e tudo mais se eu não fosse uma pessoa com deficiência, né? Então, é nisso que às vezes pega das pessoas não entenderem, né? Como a Bruna se comunica tão bem, pesquisa tão bem, tem tantas coisas, tantas vitórias, e se identifica enquanto pessoa com deficiência, porque ninguém vê o sofrimento que a gente tem enquanto pessoas com deficiência, né? E a partir disso, né, da gente entendendo quais são as nossas dificuldades, né? A gente entendendo quais são os nossos direitos, a gente entendendo como as pessoas podem nos ajudar, que muitas vezes a gente não sabe, né? Esse é um ponto essencial, porque se a gente não sabe, a outra pessoa também não vai saber, e a gente tem que saber se direcionar a essas pessoas e falarem, olha, eu tenho uma sensibilidade muito grande com barulho, você percebe que você está se desregulando, você chega na pessoa e fala, olha, aquele local ali não está dando, eu vou entrar em crise, eu vou surtar, né? Então, a gente tem que pedir ajuda. Significa que essa ajuda vai vir? Gente, eu falo para vocês, não significa que vai vir. Já trabalhei em lugar que me desrespeitou do começo ao fim, inclusive está rolando processo, né? Então, o que eu digo para vocês, né? Também não cheguem no limite, tá? No limite do limite das coisas, porque isso também prejudica muito a nossa saúde mental. Eu, quando eu entro em crise absurda, assim, né, de hipersensibilidade, dá um sentimento tão ruim, gente, que eu tava quase me desvivendo, tá? Para usar um termo um pouco melhor, né? E, pô, né, a gente não pode pensar nisso, não pode querer fazer isso por causa de um ambiente de trabalho que é horrível, né? Sendo que a gente pode trabalhar com outras coisas, a gente pode fazer outras coisas. Ah, mas é difícil, Bruna. Concordo, é difícil. Mas, sabe, a gente não pode se entregar para uma dificuldade específica. Sempre tem como contornar, sempre tem como sair, né? Eu sou vítima também de violência doméstica, e como que eu fiz para resolver isso? Expulsei a pessoa da minha casa, né? Então a gente tem uma escolha, né, na nossa vida, né, que às vezes é muito difícil, né? Por exemplo, ficar desempregada, assim, pode ser um caos, mas o importante é a gente estar viva, o importante é a gente
conseguir redirecionar a nossa vida para o que é mais adequado, né? E então eu acredito que esse é um ponto assim fundamental. Aproveitando esse gancho das crises que tu comentou, tem uma pergunta aqui. Uhum. Bruna, caso seja o seu caso, como você faz para lidar com as crises de shutdown, meltdown e as comorbidades do autismo que são amplificadas pelas crises? No caso, no ambiente acadêmico, na rotina acadêmica e na vida profissional. Se for o seu Perfeito. caso. Uhum. Tem essas crises, eu sempre esqueço qual que é qual. Vamos lá, vou explicar do meu jeitinho também. Talvez tenha gente também que não saiba exatamente como é que funciona, né? Nem todo mundo é autista. Mas basicamente, né? Eu tinha muita crise de explosão, né? De simplesmente não saber lidar com as coisas e só explodir e ficar com um mal-estar tremendo e tudo. Claro, depende de pessoa para pessoa. No meu caso, era mais no ambiente familiar, né? E a partir do momento que eu saí desse ambiente, percebo novamente essa questão da gente se afastar, da gente conseguir, sabe, por exemplo, né, até alguns anos atrás eu ainda morava com a minha mãe, né? Saí da casa da minha mãe e fui morar com a minha avó, não por problema, tá, de transfobia, capacitismo, não foi isso, tá? Foi motivo simplesmente de trabalho, minha mãe me apoia e tudo mais, o que também, em muitos casos, isso não é possível, né? Mas atualmente, por exemplo, eu sou casada, né? Estou com a minha esposa há 2 anos, nós duas morando sozinhas, né? Nós duas pagando as nossas contas sem precisar de ajuda, né? Então, para vocês verem, né? Às vezes a gente não tem essa perspectiva, às vezes a gente tem medo de dar esse passinho para frente, né? E claro, duas pessoas com deficiência morando juntas é muito difícil, mas é possível, né? É possível, e eu considero muito importante, sabe, a gente respeitar o nosso corpo, né? E se afastar, né? Quando necessário. Tem, novamente, né? Depende muito da pessoa que tem essas crises, né? Tem gente que não percebe que está chegando essa crise, tem gente que não sabe controlar, etc, né? Mas no meu caso em particular, né, eu consigo fazer isso, eu consigo perceber quando eu estou entrando em crise e o que eu faço em muito é o diálogo, né, vejo, estou muito estressada, vou ficar quieta, esperar o ódio passar, depois que o ódio passar, daí sim eu converso com a minha esposa, daí sim eu tento resolver a questão, né, e infelizmente tem casos também que a gente não consegue se afastar. Vou dar um exemplo, né, desse caso trabalhista, né, que eu tô entrando com um processo. Eu tinha que trabalhar as 8 horas por dia, tinha que trabalhar. E eu chegando sempre no limite, avisando, pedindo suporte, pedindo fone abafador, pedindo para não estar num lugar tão iluminado, pedindo para não estar tão perto dos clientes, né? E eram tudo coisas possíveis de fazerem, não faziam. E nisso a crise vinha com tudo, eu não conseguia controlar e é muito absurdo, sabe, pessoal? Crises, como eu falei, ao ponto de querer me desviver, né? E daí, realmente, assim, a solução, o jeito para resolver esse problema era eu sair dali. Não tinha como. Não tinha como, né, e quando não tem como, não tem como, sabe, a gente tem, deficiência, né, não é a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente conseguir um pouquinho mais, né, que as coisas vão dar certo, né, é uma limitação, uma dificuldade a longo prazo, né, isso que define uma deficiência, não tem cura. Então nosso esforço tem limite, né, reitero o que eu falei lá no começo, né, a gente tem que respeitar as nossas dificuldades, a gente tem que respeitar o nosso corpo, e se for preciso a gente, pedir para sair de algum lugar, pedir para sair. Infelizmente, assim, não dá para a gente,
ser novamente a Supergirl, né, de conseguir superar tudo e, sabe, bater no peito. É isso, pessoal, se respeitem. Perfeito. No caso, tem uma pergunta muito boa aqui. Qual conselho você daria para os professores e para os alunos que querem apoiar esses estudantes neurodivergentes, mas sem infantilizar? Fundamental isso daí. Primeiro, esse ponto de infantilização é muito triste, né? Eu acho que é algo muito grave, porque nós somos pessoas adultas, né? Para a gente entrar numa universidade, no mínimo a gente tem que estar dos 17 para os 18, né? A gente não é mais criança, né? E pessoas autistas e com demais deficiências também envelhecem, né? O que eu indico, né, para todo mundo é procurar entender, sabe, mas procurar entender como uma pessoa adulta, né, como a gente chegaria na nossa mãe, como a gente chegaria na nossa avó, como a gente chegaria em qualquer outra pessoa, né, quando você for se direcionar para uma pessoa com deficiência, pense, eu faria isso com as outras pessoas? Eu teria essa mesma abordagem? Ou estou tratando a pessoa que nem idiota? Né? Porque às vezes pode acontecer, né? Por exemplo, né, vou dar um exemplo do meu irmão mais novo, né? Ele é autista nível 3 de suporte não verbal, né? Mas, sabe, por maiores dificuldades que ele tenha, ele está envelhecendo, né? Agora ele está com 10 anos de idade, né? Mas amanhã ele vai ter 14, 16, 18, 20, né? E a gente tem que tratar pessoas, né, como pessoas, né, se é com 20 anos, como pessoa de 20 anos, mas obviamente, né, não estou dizendo que as pessoas vão ter os mesmos graus de serem cobradas, né, do mesmo jeito, né, de trabalhar do mesmo jeito. Às vezes a pessoa não tem nem condição de trabalhar, mas não é por isso que ela é uma pessoa que tem que ser infantilizada, né? Esse cuidado, assim, a gente tem que ter todo dia, sabe? De tratar as pessoas como elas têm que ser tratadas, né? Por exemplo, eu vejo bastante, né, a gente com medo de criticar outras pessoas com deficiência, porque não, mas olha só, ela é pessoa com deficiência. Negativo. A gente tem que criticar, sabe? A gente tem que falar. Claro, novamente, né? Uh, fazer as coisas de forma devida, né? Não é porque uh, a pessoa é uma pessoa com deficiência que está fazendo coisa errada que a gente vai ser capacitista com ela, né? Não, pelo amor de Deus, né? Tudo tem que ser devidamente mediado, né? E tudo tem que ser devidamente explicado, né? E novamente também, sabe, a gente não pode tratar a deficiência como desculpa, tá? A gente pode, tem coisas que a gente vai errar, né? Por óbvio, às vezes por causa da deficiência, mas é pedir desculpa, melhorar, tentar melhorar e sabe, sempre tentar melhorar, sempre, 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 sem se entregar, né? Às dificuldades. E a outra pessoa vai ter que estar disposta também a entender que a gente vai errar mais do que o normal, né? Vão ter algumas limitações nossas, algumas dificuldades nossas que a gente vai conseguir segurar por determinado ponto e por determinado ponto não. E isso não significa que a gente deveria estar se esforçando mais, que a gente deveria estar entregando mais, porque às vezes não é possível. Né? Então, eu acredito que esse é um ponto fundamental, né? É a gente se forçar, a gente tentar avançar, tentar superar algumas barreiras, mas também sempre reconhecer que nós somos pessoas com deficiência, né? Tem gente, por exemplo, né, autista nível 1 de suporte, que quer sair da CID, que quer sair do DSM, que não quer mais ser considerada pessoa com deficiência, porque ela tem só esse jeitinho de ser, e daí a gente tira um ponto fundamental, né? Tipo, quando a gente fala que nós somos pessoas com deficiência, não é que a gente está se diminuindo, não é que a gente está falando que a gente não pode, que a gente não consegue. Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente está falando que a gente pode, que a gente consegue,
mas que a gente tem certa dificuldade para chegar nesse mesmo objetivo, né? Entra nessa definição do que é um transtorno, né? Essa dificuldade para chegar no mesmo ponto que uma pessoa sem deficiência, né? Então a gente é capaz, a gente consegue, mas muitas vezes a gente pode estar em crise, a gente pode ter meltdown, shutdown, a gente pode não estar num dia muito bom, às vezes o remédio do TDAH também não dá conta da, né, da dopamina que a gente precisa ter, né, dessa vontade que a gente precisa ter, e tudo bem, né, então é isso, né, a gente tem que aceitar primeiramente a nossa deficiência, a pessoa que vai estar trabalhando com a gente também tem que entender, olha, tenho minha proatividade, consigo fazer as coisas, mas eu tenho o meu limite. Às vezes eu preciso ter minha pausinha, 10 minutos e beber uma água, desligar a luz, por exemplo, que eu estou usando aqui para fazer essa gravação, né? Porque, sabe, as pessoas têm que entender, quando você chegar numa empresa, né, quando você está numa faculdade, você está num ambiente novo, as pessoas não sabem lidar com você, é você explicar, né, que você consegue, você pode, né, e você vai conseguir, mas, né, desse jeito, né, com uma dificuldadezinha, né, a mais que as outras pessoas, mas que isso não te diminui, isso não te infantiliza. Eu achei incrível, incrível o que acabou de falar, incrível mesmo. Não podia concordar mais nem menos, foi perfeito, perfeito. No caso, essa última pergunta do bloco de inclusão, antes da gente passar para o último bloco dessa conversa, no caso, que erro comum você vê quando se fala de inclusão em eventos ou empresas e como corrigir? Ok, isso é um ponto bem complicado, né? Porque assim, eu sou uma pessoa autista com TDAH, com ansiedade generalizada, com gagueira, né? E eu não posso falar sobre todas as identidades marginalizadas, né? Existem grupos e grupos, né? Muitas vezes com essas intersecções até de, né? Com essas comorbidades, né? Com essas identidades juntas, né? Então as pessoas são muito plurais, são muito diversas, né? O que eu sempre indico, né? É que as pessoas estejam sensíveis a pelo menos, sabe, chamarem sabe, tentar conversar com uma pessoa de cada identidade, tudo, às vezes mais de uma, né, uma pessoa com hipersensibilidade autista, uma pessoa com hipossensibilidade, né, uma com muita e uma com pouca, vão ter reações diferentes, por exemplo, numa festa, né, uma pessoa hipossensível às vezes não se importa em absolutamente em nada com barulho muito alto, né, e uma pessoa com hipersensibilidade, barulho muito alto, mesmo com 2 fones abafadores, já me aconteceu de eu colocar 2 fones abafadores e mesmo assim estar alto, né, então, eu acredito que essa comunicação com as identidades marginalizadas é muito importante, é extremamente fundamental, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que a minha esposa mesmo já trabalhou um pouco com isso, né? Já participou de algumas palestras, né? Uh, como que a gente testa, né? Se o site do governo federal, por exemplo, né, tem acessibilidade para uma pessoa cega, né, para uma pessoa que não enxerga. Vamos chamar uma pessoa que não enxerga para testar, né? E para falar, olha, não estou entendendo isso daqui. Eu clico aqui, vai para lá, como é que funciona, para onde eu vou, né? Então, essas múltiplas perspectivas, né? Tanto, né, dessa vivência da pessoa que é cega, dessa pessoa que é autista com hipersensibilidade, que é autista com hipossensibilidade, que é cadeirante, né, todas essas vivências trazem essa diversidade, né, para o campo que muitas vezes, né, uma pessoa que não vivencia e na verdade não, nem muitas vezes, né, sempre, né, a gente não vai conseguir acessar o todo, né? E o mais importante é a gente tentar chegar perto dessa perfeição, né? Tentar chegar perto desse nível,
né, da gente conseguir realmente incluir as pessoas, né, um exemplo prático, né, relacionado a isso, né, relacionado, por exemplo, à questão de empregabilidade. Eu sempre trabalhei presencialmente. A maior felicidade da minha vida hoje é trabalhar home office. Maior felicidade da minha vida, porque estou num ambiente que é confortável sensorialmente para mim, é um ambiente que eu conheço, não tenho que ficar interagindo com as pessoas pessoalmente, que às vezes é um trabalho maior do que com pessoas de maneira online, né? Então, eu me perdi um pouquinho, muita coisa. Tá, não tô sabendo continuar, Thiago. Se puder. Tudo bem. Você está falando sobre a situação que você se encontra hoje, que diferente de antes, agora está no home office, que houve toda essa mudança, mas tudo bem, assim, acho que deu para a gente entender aqui. Realmente faz muito sentido essa parte, que essa sua linha de pensamento. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou ter que imprensar sobre acessibilidade ainda, minto, sobre, cadê, deixa eu ver, cadê, certo. Para quem não se sente no padrão, quais são as primeiras coisas que devemos fazer para lidar com a nossa realidade? Não sei se eu entendi muito bem essa pergunta. Consegue dar algum exemplo? Nesse contexto aqui, a pessoa ela é neurodivergente, Uhum. ela não tem muitas dificuldades de comunicação com outras pessoas, de integração com pessoas no geral, e queria saber quais são os primeiros passos, principalmente para ela estar. Você falou de comunicação mais cedo, de como ela pode começar a dar os primeiros passos, é, de tentar se interagir com outras pessoas, sabe? Eu acho que é um pouco mais de acessibilidade, mas muito mais de comunicação. Então, de como fazer essa ponte. No caso, essa pessoa se entende como pessoa com deficiência, mas como a gente já viu que uma coisa, ela precisa primeiro se entender como pessoa com deficiência, ok, mas agora ela também quer romper essa barreira e poder chegar nas outras pessoas, poder entender, da mesma forma que ela sabe que as pessoas entendem a realidade dela, ela quer tentar interagir com as outras pessoas, porque, tipo, todo mundo sabe que são diversos problemas que existem. Eu acho que é uma pergunta complexa, tudo bem se não Uhum. souber responder, ah, mas se quiser dar alguma dica sobre isso, sobre Uhum. como, eu acho que melhor reformulando seria como interagir com outras pessoas que não são neurodivergentes, que não são pessoas com deficiências, quando eu sou uma pessoa neurodivergente ou uma pessoa com deficiência, por exemplo. Perfeito. Claro, é delicado, é sensível, né? Depender do jeito que isso chegar, né, em quem está ouvindo, pode parecer que eu estou querendo impor e só é dessa forma. Não, existem formas diversas da gente se comunicar e da gente tentar fazer esse esforço, tá? Mas o que eu tento fazer, eu comigo mesma, né? Por eu ter altas habilidades e superdotação, eu tenho muita dificuldade de conviver, juro para vocês, de conviver com pessoas medianas, né? E que é toda a população brasileira, basicamente, né? E população mundial, enfim. E o que que eu faço? O que que me faz eu me sentir bem? É uma terapia. E isso, na verdade, pode ser feito por qualquer pessoa, né? Inclusive por essas pessoas ditas medianas, tá? E desculpem o termo, tá? Só foi o termo que veio assim na minha cabeça. Você encontrar um ambiente em que você se sinta confortável. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de falar de política, eu gosto desse campo da crítica política, né? Desse campo de discussões, né? Então, eu procuro, né, interagir com pessoas que se interessam pelo que eu me interesso, e a partir disso eu trabalho a minha comunicação social,
né? Então entra novamente no campo freiriano, né? Que eu adoro citar. Uh, a partir do que você gosta, da sua realidade, do seu modo de interagir com o mundo, do seu modo, sabe, dos seus gostos, você pode focar nisso. E tem gente que acha um problema, né? Tipo, nossa, mas você só fala de política, mas você só fala de determinado assunto, mas às vezes você é brilhante nisso, sabe? Invista nisso. Ah, Bruna, eu tenho um hiperfoco danado em carros, né? E eu tô na TI. Correlacione as coisas. É possível, dá para fazer isso, né? Então, eu acredito que a gente tem que partir de um ponto, né? Esse ponto da comunicação social, é a gente conseguir partir desse ponto que é confortável para a gente, que é um campo que a gente gosta, que a gente se sente bem. Tá? Por exemplo, não me peça para ter uma conversa de bar, assim, qualquer, do dia a dia, porque eu não consigo, e tá tudo bem não conseguir, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ah, gosto de papo mais intelectual, tá tudo bem também, a gente vai ser chato pra caralho com muita gente. Muita gente não vai gostar da gente, e eu acredito que esse é um ponto também fundamental, não tentem agradar todo mundo. Se a gente tentar agradar todo mundo, se a gente tentar agradar a maioria, por exemplo, vocês nem estariam me vendo aqui. Eu não seria a Bruna Gago, com o nome retificado, tendo tantas vitórias que eu tive, sabe? Ser tanta linha de frente em tantos lugares, em tantas ocasiões, né? Porque eu não tenho esse empecilho, né, de me importar com o que os outros pensam, né? E eu acredito que isso é muito importante. Claro, né? Não estou falando de não me importar, assim, de não ter responsabilidade. São coisas diferentes, né? A responsabilidade a gente tem que ter independentemente de onde a gente estiver, né? Mas é isso. Inclusive a gatinha querendo atrapalhar. Olha, eu Maravilhosa. realmente, Uh, eu acho ótimo essa parte de não querer agradar todo mundo. Eu demorei muito a aprender isso na minha vida. E eu sofri bastante, porque eu queria fazer muitas coisas e me esgotava completamente. Porque eu queria agradar todo mundo, queria fazer. Acabava abrindo mão do meu bem-estar para poder estar. O que o Guinho, o Zazinho, o Luizinho vão estar pensando de mim. Nossa, isso é péssimo, isso é péssimo, isso é péssimo. A partir do momento que você entra em paz consigo mesmo e você para de tentar agradar todo mundo, parece que as coisas começam a fluir. E é exatamente isso. Eu acho que isso que você falou, e da parte de assumir também as responsabilidades, é, perfeito, perfeito. Eu acho que não daria para ser mais perfeito que isso. E agora, para o nosso último bloco, infelizmente, ah, vamos falar um pouco mais da parte de tecnologia. Nessa parte de tecnologia, vamos pegar algumas dicas com Bruna. Por exemplo, para quem está buscando primeiro trabalho remoto na TI, quais critérios você utilizaria para poder saber qual vaga escolher, qual vaga não escolher, qual empresa aplicar, qual empresa não aplicar, sendo a pessoa uma pessoa com deficiência ou uma pessoa sem deficiência, nesses dois casos. Então, como é que Bruna faz esse filtro? Como é que faz essa seleção? Perfeito. E essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu estou no mercado de trabalho há 10 anos. Então, assim, já tenho bastante experiência, né, no mercado. A minha primeira experiência não foi na área da TI, né? Só estou na TI agora, desde o do final do ano passado, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é vocês buscarem o máximo de conhecimento que vocês puderem, né? E partindo da realidade de vocês. Quero fazer, eu quero aprender como codar né, de outro jeito e tal. Partam da realidade de vocês, gostem do que vocês estão fazendo, sabe? Não deixem o estudo ser chato. Acho que a pior coisa que existe é o estudo ser chato, desagradável. Então, preciso parar 2 semanas, Bruna. 2 semanas, porque estou exausta. Não aguento mais. Pare essas 2 semanas. Se possível, né? Se for possível, né?
Então, também não se sobrecarregue ao limite, assim, isso faz mal. Isso faz mal, né? A gente tem que saber quando acelerar, quando frear nos estudos, né? E assim, para mim também é um caso um pouco excepcional, né? Porque eu entrei pela minha empresa, o processo seletivo lá são uns 6 meses assim de processo, e eles simplesmente me chamaram para trabalhar lá. Falaram, ó, Bruna, tem essa vaga aqui para pessoa com deficiência, se candidate que você vai entrar. Basicamente foi isso. Por quê? Porque eu fui destaque na Microsoft, né? Então isso daí foi algo excelente, excepcional. E o que eu indico para vocês é justamente isso, sabe? Deem o melhor de vocês, né? Se você é uma pessoa de muitas identidades marginalizadas, tem muita dificuldade, vai ser muito difícil para você, se dedica ao máximo, porque às vezes esse período, por exemplo, de 3 meses que eu estudei para a Microsoft, falei, vou vencer, vou conseguir. Nesse período de 3 meses, mudou minha vida, né? Realmente, assim, mudou minha vida e eu espero que para sempre, né? Então, hoje eu consigo trabalhar home office, né? Hoje eu estou com um trabalho muito bom. Então, sabe, mesmo que a gente esteja muito cansada, né? Às vezes esse esforço de 3 meses vale para a vida inteira. Acho que esse é um ponto essencial para a gente entender sobre oportunidades que a gente tem, né? Que às vezes são oportunidades únicas, né? E abraçar qualquer oportunidade que tiver, né? Por exemplo, né, na empresa que eu estou, na Accenture, eu trabalho, né, com essa parte de TI, né, voltada para SAP FI. E por ser uma empresa muito grande, também eu posso estudar outras coisas, eu posso mudar de área daqui a um ano, eu posso, entende? Então, às vezes, esse primeiro emprego não é muito bem o que você quer, né, não é o meu caso, né, mas às vezes não é muito bem o que você quer, mas a depender do lugar que você está, aceite que você tem perspectiva de mudar, sabe? Você tem uma perspectiva assim de você já ser um funcionário, já ser uma pessoa querida, sabe? Mostrar por eficiência, mostrar que você quer trabalhar e daí você conseguir se remanejar dentro da empresa, né? Então, eu acho que o que eu tenho mais a indicar é isso, né? Não percam oportunidades chave na vida de vocês. Significa que vai dar certo? Não necessariamente, né? O mundo é complexo, as coisas são complexas. Eu poderia não ter sido destaque na Microsoft, por exemplo, mas é justamente esse esforço, né? Essa cara a tapa que a gente dá, esse esforço comunicacional, né? Mesmo tendo todos esses déficits comunicacionais, né? Seja do TDAH, autismo, gagueira, que é o meu caso, a gente tem uma perspectiva um pouco melhor das coisas, né? Então, assim, sempre vise o melhor, né? Sempre vise a melhor oportunidade, e sempre com muito cuidado e muita cautela, né? Porque é isso, realidades são diferentes, né? Às vezes, por exemplo, quando eu fui operadora de caixa, né, na última empresa que eu trabalhei, né, presencial, foi por questão de, tipo, pô, eu precisava de dinheiro, Com eu certeza. precisava Justo, trabalhar, justo. né? Então a gente também, em muitos casos, a gente tem que partir da nossa realidade, sabe? Às vezes a gente não pode ficar escolhendo, né? Por exemplo, quando eu fui, né, destaque na Microsoft, eu falei para minha esposa, eu falei, eu vou me destacar, eu vou dar o meu melhor, o meu máximo, eu vou conseguir esse emprego. No caso, eu não consegui emprego na Microsoft, mas foi uma ponte direta, né, para essa empresa que eu estou trabalhando agora, que é parceira da Microsoft, inclusive, né? Porque enquanto uma pessoa com múltiplas deficiências, enquanto uma pessoa com múltiplas dificuldades, sendo trans e travesti também, né, que deixa tudo muito mais difícil, a maioria das pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho. Então, a partir dessa reflexão da realidade, né, que a gente tem que olhar para a realidade, né, não vamos fantasiar a realidade e falar, não, olha só como é fácil, tranquilo, e todo mundo tem a mesma oportunidade. Não, né, ali era meio que uma competição, né, para ver quem ia conseguir, né, nem todo mundo vai ser destaque, nem todo mundo vai conseguir chegar lá, né,
Então, o que eu indico para vocês é sofrido, é difícil, não vou romantizar as coisas aqui para vocês, tá? Tô sendo mais cristalina possível, mais realista possível, tá? Abracem boas oportunidades, né? E se precisar de algum suporte também, sabe, peça suporte. Por exemplo, né, algo que eu fiz bastante, minha esposa é de TI, e eu perguntava para ela, falava, olha, isso daqui e tal, e tentando entender, né, tentando entender, porque é isso, a gente precisa desse trabalho coletivo, né, eu posso falar com muita garantia para vocês que quem me ajudou em muito com a questão de programação, quem me ajudou em muito com algumas coisas conceituais dentro da área de TI, que fez eu conseguir chegar onde eu estou hoje, foi a minha esposa, né, então tirem dúvidas, sabe? Seja um cara de pau mesmo, de chegar e tirar dúvida, e perguntar, e, sabe, isso é essencial. A gente ter vergonha de perguntar, a gente ter vergonha de precisar da ajuda dos outros, pode acabar sendo uma autossabotagem, né? A gente precisa de ajuda, né? Nós somos pessoas com deficiência, a gente tem nossas dificuldades, e é isso, reconhecer as dificuldades e correr atrás. Perfeito. Na verdade, conseguiu responder as outras 3 perguntas que eu faria, todas em uma só, então Mentira. tá ótimo. Caramba, eu acho que foi uma conversa muito, muito além do que eu imaginava. Tipo, surreal, surreal. Ah, que O bom, fico plano feliz. inicial, eu falei para a Bruna, a gente vai conversar 15 minutos. Já estamos 1 hora além dos 15 minutos. E, tipo, realmente foi um papo muito, muito incrível, meu. Tipo, sobre muitas coisas. Você tem uma visão de mundo muito incrível, não só da experiência em si, mas realmente essa parte de comunicação te traz algo muito diferente, algo muito especial, e você consegue passar isso para as outras pessoas de forma simples, de forma que elas entendam. Mesmo que, por exemplo, talvez por dentro você esteja se derretendo aí por dentro, de toda essa interação, da gente já está conversando há 1 hora, não sei, talvez vai desligar aqui a câmera e só Jesus sabe, mas eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai ser muito importante para muita gente que vai assistir, que assistiu e que vai estar assistindo ainda essa gravação. Eu espero que possa servir de inspiração também. Você continue servindo de inspiração para muitas pessoas. Sua história é incrível e você está num caminho maravilhoso. Perfeito, perfeito demais. Eu vou ter que encerrar aqui. Essa foi a nossa primeira conversa, mas eu espero te receber mais vezes aqui. Que tope o nosso convite futuramente. Claro, com certeza, só me chamar. Pronto. Muito obrigado pela generosidade. A gravação vai ficar disponível. Se houver, no caso, vamos passar também para a Bruna, se ela quiser compartilhar à vontade. Quem quiser continuar a conversa, Bruna, Bruna falou que é muito fácil entrar em contato através das redes sociais dela, a pessoa muito disponível. Na verdade, me surpreendeu a facilidade da disponibilidade dela. Tipo, foi muito rápido, né, gente? Foi muito rápido. Eu pensei que não seria possível, mas, assim, realmente, você é uma pessoa especial, Bruna, que o mundo precisa de mais pessoas como você. E de pouquinho em pouquinho, pessoas como você vão construindo um, de coisas pequenas, de uma família melhor, para um conjunto de amigos melhor, para uma empresa melhor, e por aí vão criando um futuro melhor. É um prazer existir em algum momento junto com você, compartilhar esse momento da existência. E, Bruna, no caso, quer dar algum recado final ou fazer algum convite, ah, ou até falar um pouco fazer uma conclusão, falando um pouco das suas redes, do seu canal, alguma coisa desse tipo, ou até mesmo uma mensagem em si para poder concluir tudo. Uhum. Eu tô até sem jeito aqui, porque obrigada, né? Obrigada. Assim, eu sou uma pessoa assim que toda oportunidade é uma oportunidade, né? E às vezes a gente se sabota, né? Eu também sou vítima dessa autossabotagem
de achar que a gente não consegue, né? Não vai conseguir, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, vai tudo boom, né? Mas é possível, né? Eu estou sempre disponível porque, sabe, a gente precisa conversar com os nossos, né? A gente precisa conversar com as pessoas, né? A gente não pode vencer sozinhas de jeito nenhum, sabe? Isso não existe. Isso não existe, sabe? Eu só vou vencer a partir do momento que a gente conseguir tirar, né, 90% das pessoas trans e travestis de algum nível de prostituição, né? Da maioria das pessoas com deficiência estarem empregadas, né? A gente tem que ser essa esperança, né, de um mundo melhor e a gente tem que batalhar mesmo, a gente tem que lutar mesmo, né? E a gente tem que aparecer, né? Entra naquilo, né, que eu estava falando mais cedo, né? Que não é visto não é lembrado, né? Eu quero ser lembrada, eu quero marcar em algum momento o coração de vocês, sabe? Trazer informação, né? Eu faço divulgação científica lá no Transgressão Podcast, quem quiser procurar lá no YouTube, né, com a minha amiga que é doutora, a gente divulga a ciência de maneira acessível, né, sobre, né, esse campo de epistemologia, que é um campo científico, né, voltado a entender a verdade, né, de uma maneira mais concreta, né, mais científica, de fato. Tem o nosso livro também, que provavelmente vai sair pela editora do PSTU, né, que também nessa linguagem, né, nessa tentativa de ser algo mais acessível, né, então esse trabalho, né, que eu faço, que vou continuar fazendo, é justamente para ser público, é justamente para me comunicar com vocês, né, e é isso, não tô no pedestal, tá, pessoal, não tenho medo de mim, não mordo, e é isso, né? Eu só tenho a agradecer. Qualquer proposta que tiver, Bruna, vai ter conversa toda semana, bora. Sou assim, sou disponível. Quem quem quer faz acontecer. Sou dessas, né? Então, pessoal, não se acanhem, tá? Não se acanhem. Uh, tenho minhas dificuldades também, tenho meus limites também entro em crise, também choro, tá? Isso é uma realidade também, né? E é isso, só tenho a agradecer, obrigada por todas as palavras, Thiago, eu tô realmente assim, sem jeito, vou sair daqui, vou beber uma água. Obrigada mesmo, de coração. É isso aí, pessoal. Para que se inspirar no Elon Musk se nós temos a Bruna? Bom ponto de reflexão. É isso aí. Obrigado a todo mundo que Muito está obrigado. agradecendo aí Obrigado, no chat. Bruna. Obrigado a todos. E isso foi nosso primeiro talk aqui. E até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.